E mudou muito, para quem é evangélico, mudou muita coisa. 2018 mudou muita coisa, tá? Não foi só no Brasil, não. A igreja evangélica sentiu isso. E eu era pastor de uma igreja, digamos, comum, né? Não que seja uma igreja tradicional, mas uma igreja comum do sistema. Legal. E nesse meio eu rompi, comecei a me reunir com uma galera, numa garagem da casa da minha tia, daí que veio o nome. E só que eu sempre fui contra estruturas que não fazem sentido, óbvio, né? Pagar aluguel de um prédio, pagar 5, 10, 15, 20, 30 mil reais no aluguel de um prédio para fazer culto de domingo, não me parece essa proposta de Jesus, né? Pagar salário de pastor só para o pastor pregar todo domingo, quer dizer, parece que você cria um ambiente ou você cria um sistema que vai e você precisa nutrir esse sistema. Então você paga o pastor para pregar no domingo, que paga o aluguel da igreja, é um sistema meio sem vida, a gente sempre foi contra isso. Então a gente foi, para começar a nossa igreja, para ter um sentido, ela precisa ser igreja, né? Trazendo lá dos primórdios do nome eclésia, da democracia grega, que a igreja é a reunião do povo, para discutir questões públicas. Isso é igreja. Foi assim que Solon, 600 anos antes de Cristo, falou de igreja. Depois Jesus pega esse nome e fala, agora eu estou reunindo a minha igreja. Então tudo isso para dizer que a garagem, hoje, ela talvez tenha até um pouquinho mais de cara de igreja, no sentido de não temos templo, não temos pastor assalariado, mas temos um grupo que hoje se reúne pela igreja, se reúne quase que online, né? Nós temos alguns grupos físicos em Mogi, Campinas, Belo Horizonte. Eu estou indo para Belo Horizonte amanhã formar um grupo lá. E temos a garagem online, que tem mais de 400 pessoas. Então, hoje nós temos ONGs, que são movimentos sociais, que atuam lá em Jundiapeba, periferia de Mogi, na periferia de Campinas. Estamos começando agora um movimento lá em Curitiba. Curitiba não. Meu Deus, não, Curitiba, perdão. Lá na periferia, tem periferia em Curitiba, olha só. Então nós entendemos que a igreja ela precisa ser útil para a sociedade. Então, de certa forma, não que a igreja vai ser uma ONG, mas ela vai ser apoio? Algum tipo de apoio social. Então, normalmente, ela vai se assemelhar com uma ONG, talvez, né? Que legal. E pastor, a ideia de... Você mencionou agora há pouco que você é de Mogi das Cruzes e continua lá e faz questão de estar lá, envolvido ainda com a história, com a periferia. Você acha que isso é um diferencial importante, e até mesmo de criar esse ambiente mais democrático em termos de poder compartilhar histórias, ao invés de estar sendo imposto a uma mensagem que é de uma pessoa só, ao invés de uma comunidade que pode debater e expandir nesses temas? Totalmente, mano, totalmente. Porque se for pensar com uma cabeça... que nem aqui, eu acho que só tem basicamente empresários na mesa aqui, né? Se a gente fosse pensar com uma mesa, com uma cabeça de mercado, de fazer a coisa funcionar, vamos abrir uma igreja aqui em São Paulo. Falando em números, é isso. Negócio, número, acessibilidade, estrutura para fazer culto online. Faria isso simples. Mas a questão eu vou estar criando então um império para o Berloff e para tudo que o Berloff faz, ou eu vou estar fazendo algo útil? Porque mais uma igreja, mais um pregador, mais uma... A função básica, essencial, na verdade, se perde. Perdeu. Entendi. Eu sou de Mogi. E não que eu gosto de Mogi e pretendo ficar morando lá. Mas eu posso me mudar a qualquer hora. Mas assim, se eu sou de Mogi e se eu sou igreja, a primeira coisa que eu tenho que pensar é a igreja em Mogi. O cara que já pensa assim, não, eu vou abrir uma igreja, mas eu vou abrir uma igreja lá que funciona, fala, amigo, você nem abre a sua igreja então, porque você quer abrir uma empresa. Você não tem que pensar no lugar que funciona, você tem que pensar no lugar que precisa, no lugar que você tá. A igreja, para começar, ela tem que emergir da sociedade onde você tá. Eu tô aqui em Mogi. Aqui em Mogi não, aqui eu tô onde? Onde eu tô aqui? Subterrâneo de Carapicuíba. Em termos de memória afetiva, você está em Osasco. Fisicamente, né? você está em Vila Madalena. É isso que eu ia falar. Mas tá bom. A Coab tá diferente, né? Tá na divisinha ali? Quase. Eu, pelo menos o Uber que me veio aqui veio para um lugar mais Vila Madalena. Mas se eu tô em Mogi, se eu tô na Vila Madalena, se eu tô em Osasco, se eu tô na Coab, eu tô vivendo os problemas da Coab. Eu vou abrir uma igreja. Lá na Vila Madalena? Entende? Não faz sentido. É aqui que eu preciso estar. E, então, pastor, fala pra gente aí como tudo começou, né? E questão de família, vocação,
você puder falar um pouco pra gente aí. Com certeza. Cara, eu sou nascido e criado dentro da igreja. Boa. Até os 10 anos de idade, eu frequentei mais a igreja católica. Meus pais eram da igreja católica. Só que, ao mesmo tempo, a gente tá falando da década de 90, né? Eu sou de 86. Legal. Então, na década de 90 ali, é quando o neopentecostalismo, que é um negocinho muito importante na igreja evangélica, estava chegando no Brasil. Legal. Foi isso aí que fez os evangélicos subirem de 3% para 26%. Então, na década de 90, isso chegou, tá ligado? Então, todo mundo ficou mais ou menos por dentro do que eram os evangélicos, né? Era grupo de pagode virando evangélico, jogador de futebol virando evangélico, tudo virando evangélico. Então, por mais que eu era católico, eu vivia nesse mundo evangélico. Meu tio, que morava ao lado da minha casa, era pastor. Legal. Ele fazia culto para criança, eu ia, aquela coisa toda. Então, nascido e criado dentro da igreja evangélica. 10 anos de idade, meus pais passaram pelo que a gente chama de conversão, que eu acho meio babaca esse termo, né? Parece que a pessoa tá fazendo tudo errado a vida. Só quando vira evangélico que toma um jeito. Mas tá bom, se converteram, aí eu fui de fato para a igreja batista. Legal. Não a igreja batista como você vai hoje, que é uma boa igreja batista, né? A IBAB, mas é uma outra bem pior. E aí eu fui a vida toda de várias igrejas, mano. É mesmo? Qualquer linha de igreja, de teologia, eu já passei. Já fiquei alguns anos já lá dentro. Legal. Não que eu tenho 37 hoje, né? Tá. Então são uns 27 anos no mínimo aí dentro da corrida. Dentro da corrida mesmo. Líder de jovem, líder de louvor, missão, fui pra base missionária, voltei, casei na igreja. Sim. Tudo da minha vida tem a igreja evangélica envolvida, tá ligado? Então não tinha pra onde correr, né? Vocês perguntaram nos bastidores. Não tinha pra onde correr. É aqui isso, ou é aqui? O mais que eu corri foi virar o pastor Berloffa, que é um pouquinho... mas ainda tá lá dentro, tá vendo? Pastor, deixa eu perguntar, qual sua formação acadêmica? Fala aí pra nossa audiência. Boa. Cara, eu, como bom evangélico, eu passei por alguns seminários teológicos, na verdade 7, e me formei em 3. Legal. Passei por 7, me formei em 3 seminários teológicos, então eu seria formado em teologia por 3 seminários, e depois eu fiz filosofia na faculdade católica lá da minha cidade, a Paulo VI, onde eu estudei com os franciscanos. Então eu sou bacharel em filosofia e teólogo também. E pesquiso teologia latino-americana hoje independente. Legal. Tô doido pra entrar numa... Vamos dar. Fabinho. Tem bastante coisa, hein? Mas, falando sobre isso, pastor, assim, eu acho que você tem uma abordagem interessante de poder, eu falei isso durante a apresentação, de poder trazer temas que para muitos são considerados tabus, né? E para poder desmistificar ou pelo menos debater isso de uma maneira mais inteligente. Mas não é uma transição fácil para quem cresceu, passou a vida inteira dentro da igreja, né? Onde existe talvez frontes diferentes, uma maioria mais tradicional. Foi difícil essa caminhada para você? Tomou muita porrada durante esse processo? E só mais uma pergunta em cima disso, pastor. Se foi isso que levou você a criar a garagem? Boa. A transição, na verdade, né? Sim, eu acho que a garagem é o final da minha... Final não, porque eu ainda estou em transição, mas é o... bom, vamos do começo, né? Cara, eu sempre fui um crente como qualquer outro. Então, todos esses temas que a gente chama hoje de polêmico, que na verdade, se a gente for reparar, o que é tema polêmico, né? São temas que a gente vive o dia a dia. É falar de sexo na igreja, olha que polêmico. Uma coisa que todo ser humano faz e vive isso diariamente, enfim. Mas em toda a minha vida, eu era como qualquer outro, mano. Eu era um crente homofóbico, eu era um crente racista, eu era um crente machista, como qualquer outro crente. E você que é crente, não se ofenda comigo porque eu sou crente, então tá tudo bem. Não que essa pessoa seja vou usar o exemplo do homofóbico, assim, de forma pensada, sabe? Assim, eu odeio gay e pronto. Mas ela foi formada que aquilo é abominável, então, de certa forma, ela é homofóbica e ponto. E eu era como um desses também. Então, eu me lembro de eu criticando pessoas da minha família quando eu era jovem, sabe? 16, 17 anos, cheio da minha razão, com a Bíblia na mão, falando pra prima minha, você tá errado, tá ligado? Sei. Falando pra mulher, que você tem que ficar calada. Eu já fui babaca, já fui babaca. Agora, eu não sei por que eu fui agraciado de em algum momento eu falar, acho que isso aqui não tá certo, não é possível. Vamos pensar um pouco melhor sobre isso.
Aí pode ser da minha personalidade, que eu sempre fui questionador. Pode ser de pessoas à minha volta que me ajudaram, né? Meu irmão. Eu tenho um irmão que é teólogo, pastor, sociólogo, mais velho que eu, mora no Rio de Janeiro. E ele foi um cara excepcional, assim. Ele soube me levando, né? Uhum. Se eu hoje encontro o Berloffa de 10 anos atrás, nós saímos na porrada aqui. Né? outra. Quebra tudo. Se o meu irmão soube, né? Com uma paciência, um tato que eu ainda não tenho, assim, eu sou um pouco mais, enfim. Então, eu acho que tudo isso foi fazendo esse caminho, e aí eu fui revendo, fui conhecer outras teologias, coisa que foi libertador, né? O evangélico, ele só conhece aquela teologia. Ele ouviu a vida toda, ó, é isso, Jesus vai voltar, Armagedon, Apocalipse, legal, é isso. Para ele não só tem... existe isso. Não é que só existe isso, é que assim, não existe a outra, mas não tem outra possibilidade de haver outra situação. A ponto de quando ele fala, caramba, eu acreditava nisso, né? Que dá até vergonha assim, do que se acreditava. Então, e fica até uma dica, né? Saber que existem outras teologias. Existe a que chegou no Brasil com mais força, mas que existe uma gama de teologias, interpretações livres, que você pode ser discípulo de Jesus, amar Jesus como eu amo, e não ficar preso, né? Nesse pensamento que veio de um cara só lá. Então, acho que tudo isso... Esse caminho, chegou um momento em 2018, como a gente já conversou, né? Foi aquela alavanca que aí eu falei, bom, agora eu preciso de um ambiente para mim, porque eu já não, também, se eu não abrisse a garagem, eu não tinha igreja para ir. Eu tô longe da IBAB, também não caberia na IBAB, a IBAB eu acho que ela é uma ótima igreja, mas ela continua sendo uma igreja batista, né? O Ed René é um dos maiores pregadores do Brasil e quem sabe do mundo, mas ainda tem a sua... ainda está dentro desse sistema batista, né? Então ele não é todo livre, né? E quando eu rompi com a última igreja a qual eu fazia parte e fundei a garagem, eu fiz uma promessa para mim mesmo, que até hoje eu cumpro, que é eu nunca vou me colocar o jugo da garagem da igreja a qual eu sou pastor sobre as minhas costas, no sentido de, não, eu não vou falar isso aqui não por causa da minha igreja. Todo mundo que chega na igreja da garagem, faz uma entrevista comigo ou com algum dos outros pastores ou pastoras, a gente fala isso aqui é uma igreja livre. E a liberdade que você vai ter nessa igreja, o pastor também vai ter. Então, quando eu tô falando as minhas merdas aí na rede social, não adianta depois de falar, pô, mas você é o pastor da igreja. Não, eu sou o Berloffa. E quando nós estamos na igreja, nós somos um na igreja. Então, você respeite a minha liberdade também. É criado um pedestal, na verdade, né? E todo mundo é humano, né? Então, às vezes a gente separa como pastor, como sendo aquela pessoa máxima, e ele é um ser humano, né? Ele é pecador também, e erra, como qualquer outra pessoa. Então, hoje eu tenho a liberdade de ser pastor de uma igreja que entende e que pode ter alguém que discorda de mim em algum momento, mas ele é o Berloffa, ele tem direito à opinião dele. E o maior de tudo, a minha opinião não reflete a opinião da garagem. Cara, isso é difícil de se manter, mas assim, a garagem ela tem uma opinião própria, que vem do relacionamento de 400 pessoas que estão espalhadas ao Brasil e ao longo do mundo também. Então, a minha palavra, a minha vontade não reina na garagem. E isso aí, os garagistas que estão me ouvindo podem comentar se eu estou mentindo. Inclusive, direto chegou e falou, tá errado, hein, pastor? Você falou tal coisa, isso aí soou meio machista lá, viu? Dá uma segurada. Desculpa, irmão. É assim. E não gera conflito interno entre vocês? Gera, mas nada saudável. Tem 1% do que eu passei dentro da igreja. Cara, eu já passei de reunião dentro da igreja evangélica que o final foi porrada. Que duas irmãs levantou, uma armou pra outra. Mentira! E começaram a gingar aqui pra sair no boxe, jogaram cadeira. Era a irmã da sala das crianças e a irmã do Ministério de Louvor. Então hoje é tudo mais tranquilo.